Aloha, bom dia, bon amor a todos. Continuo a ser a Nicole, como sempre. Nicole joia cristã, ok? A mudança já aí. Agora decidi de fazer este vídeo e estou a terminar uma sessão de doing. Já fiz um vídeo sobre o doing para lhe mostrar o que é que se trata, que é um excelente exercício para revitalizar a nossa energia e fazer circular a energia em todos os nossos circuitos energéticos, o que ajuda a promover a saúde. E para falar de saúde, hoje resolvi lhe dar algumas explicações, porque realmente há pessoas que não conseguem acreditar que a cura é possível sem toxinas, sem medicamentos. E deixo uma mensagem a todas as pessoas, a todas elas, tudo é possível no mundo, neste universo, tudo é possível. Basta começar por acreditar, e quem não acredita é procurar informações. E então vou explicar umas coisas, vou dar um caso excelente que me aconteceu há poucos dias. A cura sem toxinas, já, claro que não é assim, ok? É um trabalho, é uma mudança de atitudes, é uma mudança interior, mudança de atitudes principalmente, porque são as atitudes que nos levam à doença, mesmo as hereditárias, ok? E por começar, vou lhe dizer que desde muito sempre fui anti-medicamento. Tomei alguns, mas muito pouco mesmo, não gostava. E com o tempo, realmente, a energia me viu que era necessário para continuar a desenvolver o sistema natural da cura. Entretanto, iniciei a técnica de Reiki, que me ajudou bastante nessa fase e continua a me ajudar. Agora, atenção, a técnica Reiki. A técnica Reiki, vou dizer assim, há duas técnicas de Reiki. Há uma que é a técnica de Reiki banalizada, super banalizada, que as pessoas praticam sim, à toa. É só fazer Reiki e já está. E isso leva a técnica Reiki a ser, às vezes, muito mal vista por certas pessoas, principalmente por os responsáveis de saúde, por os médicos, por psicólogos e psiquiatras. Eu concordo com eles, por certos casos, porque na realidade não é assim tão simples como as pessoas podem acreditar ou como lhes fizeram acreditar. Na técnica Reiki existem regras. Há uma disciplina a respeitar. É um percurso de crescimento e desenvolvimento pessoal. E para seguir e fazer este percurso de forma equilibrada e harmoniosa, é preciso seguir algumas regras, o que em geral não acontece. Não foi meu caso, porque realmente logo que iniciei, a mim se fez luz e compreendi e comecei a seguir a minha consciência, que me levou a seguir e a descobrir regras, essa disciplina que devemos respeitar se quisermos viver uma vida harmoniosa e alegre. E para chegar lá, passei por muitas fases super complicadas que me fizeram descobrir tudo isto. Agora sim, percebi, compreendi e continuo ainda a descobrir mais informações sobre a nova era, sobre todo o novo sistema que está a nascer dentro de nós e assim que nós estamos a construir este novo mundo. No mundo inteiro há espaço e há possibilidades por todos os seres, seja quais forem as suas crenças. Agora, não há espaço pela obrigação. Cada um deve ser livre de fazer as suas escolhas. Isso é muito importante. Cada um é livre de escolher. Querem, aceitam umas coisas, defendem umas coisas, estão de um lado, defendem deste lado, tudo bem, mas não massacrem os outros porque não estão do mesmo lado que vocês. Isso é muito importante.
exemplo, já temos um grande mestre que nos deixou a mensagem de deixar de julgar as pessoas. E se não as julgar, ainda menos as criticar, o que não é o caso atualmente. E isso, atenção, porque cada vez que você julga alguém, vocês estão a cuspir no ar e isso lhe recai em cima. É a lei da atração, a lei universal da atração, é assim que funciona. Bom, então, eu vi nesses dias alguns comentários e cheguei à conclusão que há grupos de pessoas que defendem ideais e que estão zangados, muito zangados, revoltados, até com raiva de certas pessoas que defendem uma outra posição e que defendem, que expliquem o que se passa realmente na Terra. Ou seja, estou a ver que nós estamos ainda mais divididos que antes. Há cada vez mais divisão que se faz e isso é um grande erro. Agora, cheguei à conclusão que, por exemplo, eu que passo informação, que partilho informação, eu passo informação apenas para informar. Eu não estou a criticar as pessoas que defendem certas posições. Eu digo que a situação, o problema é delas, não é meu. O meu é simplesmente partilhar o meu conhecimento e fazer isto livre de revolta, livre de julgamento e livre de crítica. Eu estou na aceitação, cada um faz o que quer. Agora, vejam se fazem o mesmo, porque a armadilha está nisto. Lembra-se em 40 o que aconteceu? Algumas pessoas tinham uma estrela no peito, eram apontados do dedo e eram muito maltratados. Evitamos nós, nestes tempos, de voltar nisso. Respeitem o livre-arbítrio de cada um. Isso é muito importante. É primordial, é essencial. Nós todos somos regidos pela lei da atração. Cada um atrai o que deve atrair porque é a sua própria cocriação. Tente compreender isto, trabalhe sobre isto, faça introspecção sobre isto, medite sobre isto por compreender que é assim que funciona. Neste mundo, a injustiça não existe. Tudo é cocriação nossa, individualmente, e cada um individualmente vai atrair o que semeou mesmo na total ignorância. E é por isso que precisamos de ser bem informados. Ok? É isso. Agora voltamos à nossa história, a minha história de saúde. Então fiz doing, massagem energética, como mostrei numa vídeo que eu fiz e que você encontra lá no YouTube. A seguir fiz um pouquinho de yoga, porque também voltei a praticar a yoga. E lembrei de uma situação, e justamente para as pessoas que não acreditam, que têm dificuldade em acreditar que é possível de se curar sem medicação, sem medicamentos, sem toxinas. Então, vou lhe contar o que me aconteceu há alguns dias, há muito poucos dias. Fim do dia, à noite, decido ver um filme, vejo só filmes suaves, leves, amorosos, por me deitar com a mente descansada e bem disposta. E essa noite eu resolvo levar o computador no quarto, é extremamente raro. Eu disse, apetece-me me deitar em cima da cama por ver um filme. E é isso que eu faço. Instalo-me confortavelmente em cima da cama, vejo o filme e a um certo momento começo a sentir uma dor no joelho esquerdo. E faço uma massagem. Achei estranho porque não aconteceu nada mesmo. Estou lá deitado, muito bem confortavelmente, e pim, começa uma dor. E de dia não me aconteceu nada, não dei um passo em falso, não dei um mau jeito, não me aconteceu nada, realmente nada. E então acontece sempre alguma coisa, há sempre uma causa a uma dor que aparece assim. Eu vou lhe explicar essa causa. Então, olha o que eu faço.
Reiki, aplica Reiki nessa zona e com tudo a potência que posso, que tenho em mim, toda essa potência, toda essa energia, mas adoro, vai aumentando e aumentando e aumentando e continuo a ver meu filme, sempre com as mãos em cima do joelho. E olha, quando termino o filme, arrumo o computador e deito-me e continuo a me fazer Reiki porque ainda me dói o joelho. E doeu-me a noite toda. De manhã, o que é que eu fiz? Logo, levantei-me, fui buscar argila verde e fiz um emplastre e coloquei sobre o meu joelho durante mais uma hora. Deixei-me descansar assim e depois levantei-me, tomei duche, esfreguei creme natural que foi feito por uma pessoa. De facto, consegui andar, mas com dificuldades, até descer as escadas só um pé e depois o outro, uma perna e depois a outra, e ainda procurar a forma de fazer isto para evitar de sentir a dor. E foram uns 2 dias com essa dor bastante forte. Eu tive cuidado de andar o menos possível, mas não deixei de andar pela causa. Tentei fazer o meu possível por andar sem me magoar. Fiz a minha vidinha normalmente, mas com muito cuidado. E repeti várias vezes Reiki nessa zona localizada. Creme, não fiz mais emplastre. E pouco a pouco a dor foi diminuindo. O que observei? Porque essa dor me apareceu assim do nada. Não é do nada. E é isso que vocês precisam descobrir, é que a doença, quando dizem que é hereditária, vocês são herdeiros sim, dessa dor, dessa causa, a causa da dor que pode levar à doença. Essa causa, ela está em si. Ela está no seu ADN. Ela é hereditária de si mesma, não é dos outros. E nessa situação, lembrei-me que observei, aí faz introspecção, observei o que pode ter provocado essa dor. E faço a pergunta, e quando pergunto uma coisa ao universo, a mim mesma e ao universo, a resposta há de chegar no momento ideal. E a resposta chega quando estou a fazer essa introspecção e observo e digo o que estava a fazer. Estava deitada a ver um filme. O que se passava no filme? O filme é uma história muito bonita até. Não me lembro do nome deste filme, mas eu posso escrever depois, deixar uma lenda. O filme era um senhor muito conhecido que tinha um problema de alcoolismo. E problème d'alcoolisme. Ops! Memória, lembrança. Me disseram numa cura que recebi, uma pessoa disse-me que ele tinha visto uma vida passada minha. Eu era a louca. O louco, acho que era um senhor, o louco da aldeia. Isso é muito antigo. Considerado louco porque era muito diferente, era muito especial e as pessoas não me compreendiam. Mas quando este louco ia na taberna à noite, que ele bebia uns copos e ele começava a falar, ele se abria e falava e todas as pessoas ficavam a ouvir o louco, porque ele tinha uma sabedoria que os outros não tinham e por essa razão eles estavam a ouvi-lo com muito interesse. E isso fez-me lembrar que quando era mais jovem, comecei a beber um pouquinho de cerveja, bebia cerveja até a crescer, e bebia mesmo e gostava mesmo de beber. Tudo bem, não há problema, são experiências de vida, temos todos direito a elas, o que é importante é conseguir sair delas, não se afogar nelas, são experiências. E eu me lembro que comecei a beber porque
quando saía com os meus amigos na adolescência, eu não tinha nada a dizer. As conversas dele não me interessavam por nada. Achava tão. Não fazia sentido, não vou fazer julgamento, não fazia sentido. Eu ficava calado, melhor parte do tempo ficava calado, dizia poucas coisas. E de facto era chato para mim e comecei a beber um pouco de álcool, cerveja, para falar. E isso me fez lembrar, este filme me fez lembrar essas duas situações. Deixei de beber álcool, porquê? Porque com o tempo, a vida me ajudou a deixar de beber álcool, porque como houve uma altura onde tinha pouco dinheiro, não podia beber já as grandes cervejas, passei a beber as fininhas, ok? E pouco a pouco cada vez menos. Depois, mais tarde, graças à técnica Reiki e às minhas aberturas de consciência, percebi que se estivesse com algum álcool no corpo, nem que seja um copo de vinho, se tivesse que tratar uma pessoa e fazer uma iniciação de cura em caso de emergência por salvar a vida de uma pessoa, que não podia fazê-lo porque estava com álcool no sangue. E isso pode ser perigoso. Tomei essa consciência, então percebi que queria mesmo deixar de beber álcool e deixei, e eu estou muito bem assim, fantasticamente bem, porque se vocês me oferecerem um copo de vinho, vou recusar. Em princípio, vou recusar porque este vinho, para mim, não tem sabor nenhum. Pode ser o melhor vinho que há, não me sabe bem, sabe a vinagre, ok? E assim que a energia nos ajuda a nos libertar das toxinas. Por isso que eu digo que a prática do Reiki é um processo disciplinar, saudável, simples, não há obrigação, mas é aconselhada. É por isso que é preciso ser bem informados. Bom, voltamos lá à nossa situação. Percebi que essa dor tinha a ver com as memórias deste tempo, onde tinha bebido muito álcool, onde se calhar me afoguei no álcool, no passado, em vidas passadas, e talvez me tenha acontecido, mas provavelmente me tenha acontecido um acidente, tinha magoado mesmo muito a perna, o joelho, e só a ver este filme, porque era o momento disto, porque estou trabalhando em mim, continuo a trabalhar em mim, e a libertação de memória que estão registradas no nosso ADN, que se fazem pouco a pouco, de tempos em tempos, conforme a nossa atuação sobre nós mesmos e na vida. Isto tudo é um processo onde tudo está interligado. E daí que não devemos criar separações, mas que nós devemos ficar todos unidos. Isso vai nos ajudar imenso. E é assim simplesmente que libertei essa dor no joelho. Hoje terminou, já ontem não senti nada, mas o ser humano é assim, quando dói, sentimos. Mas quando deixou de doer, não nos lembramos, esquecemos. E isso acontece muitas vezes quando trabalhamos na cura com outras pessoas. As pessoas reclamam quando elas sentem a dor, mas quando elas deixaram de sentir a dor, elas não avisam, elas esquecem, ok? Bom, convém informar que está tudo bem, que passou, que não precisamos mais de ajuda, ok? Porque os terapeutas geralmente continuam a ajudar à distância uma pessoa que vem fazer curas com eles. Bom, é isso que queria lhe dizer, é explicar a vocês, tentem compreender que tudo é possível, está tudo na vossa mente. Nós somos criadores da nossa vida, basta conseguir começar a acreditar. Olhem para as pessoas, em vez de criticar as pessoas que dizem que é possível, porque elas o fazem, porque não diria que é possível se não fosse eu um exemplo em primeiro lugar. Acordem, abrem os olhos, abram a vossa visão da vida, alarguem a sua visão, em vez de ter uma visão restritiva que está diminuindo constantemente porque estão cada vez mais bloqueados, seja pelos medos, pelas informações terríveis que são enviadas por le momento, libertem disto. Abre-se a sua visão, comece a olhar pela vida e pelas pessoas e pelas informações que as pessoas estão a dar
com uma outra visão, alarga a sua visão, alarga o seu entendimento e observe por compreender e por ver se realmente quem está falando assim está bem ou está mal. Simplesmente abra sua vida, uma nova vida está a nascer neste planeta, um novo funcionamento, e são as pessoas que estão a mudar interiormente e que colocam em prática a sua informação que estão a ser exemplo de possibilidades, de novas possibilidades para as pessoas deste mundo. Tudo é possível, e é possível porque é assim que eu vivo. E não é de ontem, há muito tempo. E cada vez mais, ok? Essa é a mensagem que eu queria deixar a vocês. Informe-se muito bem. Eu disse, cuidado, a técnica Reiki tem regras. E quem não pratica as regras não está bem. Por isso, está mal. Podem estar bem, às vezes, na ilusão. Quando cair o V da ilusão, vão colher o que semearam na ignorância. É preciso ser muito bem informados. Um grande abraço. Agradecido por me ter ouvido. Até a próxima, espero bem que sim. E bom dia, com alegria, bom amor para todos.